Invictas. No Invictas eu assumi a minha verdadeira identidade. O Invicta me ensinou muito. O Invictas é assim tipo o divisor de águas. Invictas é algo assim que realmente é o divisor de águas, aonde eu pude perceber que eu estava andando com o sapato errado, pegar o meu sapato certo e aí poder caminhar, literalmente. O Invicta te faz isso, o Invicta te faz olhar para você e não resolver as coisas com urgência. Não fazer aquilo que não é necessário naquele momento. Não fazer aquilo que não é essencial para você. Invictas, para mim, foi algo muito edificante. É um mergulhar mais profundo. É a Invictas, que tocou muito nas minhas feridas que estavam tapadas, feridas que estavam ainda sem curas. E eu me encontrava num labirinto que eu não sabia sair dele, muito menos como sair dele. Amém? E eu aprendi como sair do labirinto. Invictas foi transformadora. A mulher invicta é aquela mulher inquebrável. Olá, mulheres! Olá, querida! Seja muito bem-vinda à Semana da Mulher Invicta. Eu sou a pastora Ruth Catala e nessa série de 4 aulas você vai aprender como descobrir o seu chamado, seus dons, suas competências e como usá-los para desfrutar de uma vida plena. Eu sou mulher, sou uma mulher real, eu sou simples, sou pedagoga formada, eu sou bacharel em teologia, escritora, eu sou uma mulher feliz. Eu sou invicta. E eu sei que você também tem esse desejo, não é mesmo? De se tornar uma mulher invicta, de se reencontrar em Deus, de entender e identificar qual é a sua identidade, ser uma mulher forte, uma mulher que avance em seu ministério, uma mulher que não procrastina, que é uma mulher sem medo. Mas eu também sei que você pode estar a pensar, é impossível para mim. É impossível alcançar esse patamar, seja talvez pela tua situação atual, não sei qual é, mas Deus sabe, porque talvez você não se sente apoiada, talvez não se sentes respaldada, compreendida, inserida no contexto em que você está, ou talvez financiada, ok? Não é mesmo? E eu posso te dizer que de um dia para o outro tudo pode mudar dependendo da forma como nós encaramos as coisas. E eu sou a prova disso, porque tinha tudo para dar errado, mas o improvável aconteceu. E eu posso te dizer que te entendo completamente e poderia pensar como você. Se eu mesma não tivesse passado por esse processo de me tornar uma mulher invicta, e não apenas isso, mas também por ser usada através do que aconteceu comigo, através da minha história, né, para poder ensinar várias mulheres ao redor do mundo. E eu ensino as mulheres a se tornarem não só mulheres fortes, mas mulheres originais, mulheres legítimas, mulheres autênticas, confiantes, mulheres que sabem quem são, mulheres invictas, mulheres assim como elas. Possibilitou um crescimento prático, inclusive, um crescimento primeiramente interior e depois prático, de uma vida melhor, de uma vida mais consagrada a Deus, uma vida de busca de santidade. Eu aprendi que eu estava com os meus sapatos corretos e eu aprendi formas de nunca mais perder o meu sapato, de nunca mais perder a minha identidade e o meu senso de propósito. A autoridade, o seu chamado, a pessoa que você, não que você acha que é ou quer ser, mas reconhecer a pessoa que Deus quer que você seja. Mulheres assim como você, mulheres assim como eu, mulheres que aprenderam a importância das disciplinas espirituais, como a oração, o poder da palavra, a solitude, para descobrir e acessar talentos que o Espírito Santo já liberou dentro de si mesmas. Muitas vezes, como mulheres, nós procuramos fora o que está dentro de nós. Procuramos das pessoas o que está em Deus. Assim como essas mulheres que aprenderam a descobrir quem elas são em Deus, quebrando sofismas.
traumas e memórias que as impediam de avançar no seu chamado, na sua vida pessoal, na família, no casamento, nos negócios, diante da realização dos seus sonhos, seus projetos. E são centenas e centenas de mulheres impactadas que tiveram as suas vidas totalmente transformadas. E eu quero te dizer que sim, é possível para você também. Que sim, você também consegue. E não serei eu que farei isso. Não. Não serei eu a fazer isso com você. Porém, eu vou te ajudar a trilhar o caminho que te levará para a fonte. Fonte da qual eu e essas centenas de mulheres bebemos para nos tornarmos mulheres invictas. Mas antes de te explicar como se tornar uma mulher invicta, eu acho importante te explicar como eu mesma me tornei uma mulher invicta. Eu fui a primeira aluna do próprio Invictas e o método surgiu justamente comigo porque eu fui tentar entender por que eu estava a correr atrás de um monte de coisas para conseguir resultados e por que eu me esforçava muito e colhia pouco. Eu trabalhava muito e conseguia quase nada. É como se eu nunca chegasse lá. E então eu comecei a perceber e a assumir algumas coisas que estavam estavam erradas dentro do meu contexto, entende? Eu comecei a procurar, a identificar o que estava errado, o que estava a acontecer. Eu comecei a procurar os vazamentos, inclusive é nesse contexto onde surgiu a frase: o que você não identifica, você não muda, e o que você não muda pode te destruir. Eu estava a me sentir destruída e eu comecei a perceber que estavam a acontecer coisas bem sérias comigo. E eu descobri que eu não fazia planejamentos para minha área pessoal, eu brincava com o meu tempo, eu não era séria com a minha vida, eu descobri que eu era fraca emocionalmente para a grandeza da minha demanda. Porque, escute, cada demanda exige uma estrutura e a minha demanda era muito grande para a minha estrutura emocional e espiritualmente eu tentava compensar com oração, jejum, outras coisas e até isso eu fazia errado e eu me perguntava, eu estou a fazer tudo o que estão a me dizer que é para fazer e eu estou a ter resultados contrários. Acontece com você? Estás a te identificar? Pois é. E eu estava diante de várias oportunidades. Eu tinha oportunidades, porém eu precisava primeiro identificar o que estava a acontecer, chamar pelo nome e aprender a lidar, a administrar a minha demanda, a lidar com a minha demanda, administrar a minha demanda, e não só no ministério, mas no meu casamento, na minha vida pessoal, na educação dos meus filhos, diante do sonho que eu queria realizar, de ter uma escola para mulheres que pudesse acessar dimensões grandes, como alcançar as mulheres em vários contextos diferentes. E tudo isso estava a acontecer dentro de mim e eu descobri que essas coisas começaram a me gerar estresse, isso começou a me estressar e inclusive eu me apegava a desculpas como não, é normal mesmo, porque está acontecendo muitas coisas, as mudanças e tal, e Deus falava, seja mais forte do que os teus melhores argumentos, do que as tuas desculpinhas, e eu queria resultados, só que eu fazia as coisas da minha maneira e não fazendo do jeito certo. Eu não tinha um método correto, porque escute, querida, para cada coisa há um método. E eu nunca parei para valorizar, por exemplo, a importância de uma mentoria séria, a importância de um discipulado específico, a importância de ler aqueles livros bons, adequados às minhas necessidades. E eu até tinha preguiça de ler algumas coisas. E eu nunca valorizei, por exemplo, também a importância de estudar com uma outra mulher. De sentar, aprender a observar outras mulheres, aprender a admirar outras mulheres e me identificar com outras mulheres até o ponto de compreender que as mulheres, outras mulheres, não são nossas adversárias, são nossas aliadas.
E eu levava as coisas muito para o lado pessoal. Eu me feria fácil, me machucava fácil, me ofendia, me envolvia com as coisas, não sabia separar as coisas. E eu não sabia exatamente separar as coisas que me deixavam cansada. Eu não identificava o que era importante, urgente, necessário e o que era essencial. Eu misturava tudo ali e o resultado era sobrecarregada. É assim que eu me sentia. E eu tinha tendência a ficar desanimada. Por quê? Porque eu começava as coisas e não terminava. E estava tudo misturado, claro. E aí, ao mesmo tempo, eu tentava pensar na possibilidade de começar a me detonar. Né? E aí eu sentava com outras mulheres que se comparavam com as outras. Essa era a minha roda de conversas. Até eu compreender que para eu poder, de alguma forma, chegar onde eu queria, até as pessoas com quem eu andava precisavam ser minuciosamente selecionadas. E isso tem respaldo na palavra, porque em Salmos capítulo 1 diz: bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu não queria ser escarnecedora, mas tinha um monte de escarnecedoras à minha volta. Eu não queria ser escarnecedora, mas eu andava com escarnecedoras, ouvia escarnecedoras e eu ainda queria ajudar escarnecedoras que não queriam ser ajudadas. Me cansava ainda mais, me frustrava, me sentia sugada e confesso, houve vezes que eu me senti usada. E em 2020, em plena pandemia, eu estava em uma crise. Cancelou-se todas as minhas agendas, começou a pandemia e naquela semana eu comecei a receber várias ligações. Isso mesmo, cancelando os eventos que eu ia participar, ok? Os eventos onde eu ia ministrar, os eventos onde eu ia vender os livros que eu já havia escrito e tudo começou a dar errado, um verdadeiro caos. Decretos fechando as cidades, aqui em São Paulo, tudo cancelando, tudo, né? Se não era áudio, era vídeo, se não era vídeo, era mensagem, se não fosse, era ligação, enfim. E o meu marido com dificuldades também. A empresa que ele começou a ter dificuldades financeiras, começou a despedir pessoal, os contratos começaram a ser cancelados também, e aí estava a dar tudo errado, e naquilo que nós tínhamos sonhado e planejado para esse futuro, nada estava a acontecer, e começamos a pensar na possibilidade de cair para a frustração, inclusive pensando de onde ia sair a cesta básica para nos ajudar, para não passar fome, porque afinal tínhamos 2 crianças para sustentar e nós tínhamos acabado de nos mudar de cidade, as crianças estavam a se adaptar, o nosso mais novo estava doente, longe da nossa família de origem, né? E nós como estrangeiros, numa nação diferente, estávamos apertados financeiramente e aprendemos com algumas experiências aqui nessa nação que você não fala com qualquer pessoa sobre dinheiro, você não pede emprestado para qualquer pessoa, é um caos verdadeiro, né? Tínhamos pessoas para nos ajudar, mas nesse momento estava tão desafiador e no meio dessa confusão, no meio dessa ruína emocional, espiritual, financeira, diante de muitas pressões, é aí onde o Invictas surge, aqui, nesse momento, nos pontos de decisão. Eu me lembro de um dia onde eu me levantei mais uma vez. E eu disse para Deus, tá tudo mal, tá tudo fora do lugar, tá tudo atrapalhado, tá tudo errado, tá tudo... Parece que vai tudo se perder. Tem tudo para eu ficar frustrada. Mas hoje eu me levanto outra vez. Eu fiz a minha oração, me lembro, eu fiz a minha oração no secreto e aí me levantei, liguei o telefone e fui fazer uma live simples. E quando eu terminei, eu recebi uma mensagem no privado, era uma moça da Holanda que me chamou e disse: pastora, assisti a sua live hoje e eu preciso te pedir um favor. Por favor, me ensine a fazer o que você faz. Me ensine a pregar, ainda que seja da forma mais simples possível, mas me ensine a fazer o que você faz. Me ensine a levar uma palavra de 5 minutos,
porque eu me casei com um pastor e não sei nem como ser esposa de pastor, não sei nem como é isso, e o meu marido anda cansado, eu não consigo ajudar ele porque ele está extremamente cansado, começou a afetar o nosso casamento, não sei fazer o que ele faz, essa coisa de pastora, nunca ninguém me ensinou a ser pastora, está me afetar como mãe, está me afetar diante de tudo, e você é uma inspiração porque eu me vejo te ouvindo, eu me vejo colocando em prática o que você fala, o que você posta, e não perco uma postagem, você me ajuda muito, você me fortalece, tem me ajudado a me reinventar, a me desafiar, você me levanta e às vezes mesmo no puxão de orelha eu vejo o amor de Deus e enquanto eu ouvia ela falando, falou, eu jamais pensei que eu estava a gerar isso de uma maneira tão intensa na vida de alguém. E ela me falou: quanto é que você vai cobrar para me dar uma mentoria? Por favor, eu preciso da tua ajuda. E ela começou a me falar várias coisas, principalmente das crises que estava tendo no casamento. E sem ela compreender, começou a me dar tudo o que eu precisava para montar. E eu, naquele exato momento, eu peguei um método para tornar aquilo possível. Comecei a trabalhar nas formas, na metodologia, no tempo, no processo, na estratégia do material. E só para você ter uma ideia, primeiro surgiu o método para trabalhar com as mulheres, pela Academia da Mulher, depois surgiu o estatuto, depois o CNPJ e depois toda a estruturação da RC, Academia da Mulher. E tem um ponto que ela citou, ela disse assim: eu vou mandar para ti o dinheiro, só preciso que você me diga como, porque eu estou fora e eu preciso que você me instrua. E eu pensei que ela estava a brincar, mas ela mandou uma mensagem solicitando alguns dados e eu mandei no dia seguinte. E quando eu fui lá ver no dia seguinte, né, depois que eu mandei os dados, esse dinheiro estava na minha conta. Ela foi a primeira invicta a se matricular. E no outro dia, conversando com uma outra mulher que estava no outro país, né, que estava em Portugal, queria falar comigo, conversar. Aí, enquanto falávamos, ela queria marcar um encontro mais pontual e eu disse para ela: não posso mais nesse horário porque tem uma aluna que estará comigo nesse horário e eu terei que remarcar. E ela perguntou: como assim? Que aluna é essa? Que curso é esse? Porque eu também quero. E aí eu disse para ela: como assim? Você quer aprender o quê? E ela começou a explicar, estruturando a sua necessidade, justamente semelhante à primeira aluna. E aí eu disse para ela: olha, só tem uma questão, eu terei que colocar você então na mesma turma que ela, porque ela quer aprender a mesma coisa, o material é o mesmo, falei da metodologia, e ela disse: não tem problema. E aí eu abri a primeira turma da Academia da Mulher com 2 mulheres. E aí, a partir daquele momento, as alunas não pararam mais de chegar. De repente tinha uma dos Estados Unidos, Namíbia, Moçambique, África do Sul, Angola, Brasil inteiro. Alunas dos mais variados países que você pode imaginar, chegando inclusive a números absurdos. As turmas começaram a surgir e tudo aquilo começou a acontecer. E eu disse: não, peraí, se está acontecendo isso comigo, aquilo que aconteceu comigo, pode acontecer com outras mulheres. E eu comecei a me preparar para ensinar o que funcionou para mim. Eu queria que aquilo que funcionou para mim funcionasse para outras mulheres. E quando eu comecei a ouvir aquela mulher invicta a dizer tudo que eu havia gerado, eu pensei: está a funcionar, aconteceu, funciona. E foi o momento que Deus usou para trazer até mim uma visão clara de como Ele me via. E eu percebi que essa descoberta foi para mim. Foi muito poderoso. Eu descobri a minha força, descobri a minha ousadia, descobri que Deus poderia me usar sim. Descobri que tinha muita coisa que o inimigo falava para mim que era para esconder e ofuscar a potência que estava aqui dentro. Então eu renasci. Eu saí dos escombros. Comecei a descobrir tesouros
Deus me deu chaves e eu comecei a acessar, a abrir portas. Deus depositou coisas profundas dentro de mim. E eu não sabia, porque até então eu não tinha aprendido a ver as coisas na perspectiva de Deus. E no meu despertar, eu comecei a me ver como Deus via a minha situação, a minha beleza, força, minha fé, minha pureza, minha vontade de dar certo, minha sabedoria e a maneira como eu queria depender dele em tudo. Eu saí dos escombros. A primeira coisa que fiz foi escrever um livro. 2020, o ano que não existiu, onde eu escrevo todo o processo com detalhes da dor, das dificuldades, dos problemas, das crises e de tudo que Deus começou a fazer no meio do meu caos. E nesse tempo, Deus foi tão bom que eu me lembro de uma vez que enquanto eu orava, as coisas já estavam a melhorar, mas eu questionei especificamente a Deus sobre dinheiro. E Ele disse, não se preocupe. Se não vier de dentro, virá de fora. Não se preocupe, Ruth, eu pago bem as minhas contas. E veio, começou a vir de todos os lados que você pode imaginar. Pelo nosso trabalho, ok? Deus nos dando estrutura. E nesse tempo nós compramos o nosso carro novo e um dia, num dia belo, nós compramos o nosso carro novo num dia lindo, né? Nós fomos, eu me lembro como foi, nós fomos na concessionária e aquele carro estava lá à nossa espera. Nós compramos ele à vista. Lindo, azulzão, assim, o mais diferente de todos que tinham lá, a nossa cara. E depois daí nós saímos, e até hoje eu me lembro, nós saímos da concessionária com o carro já, e meu marido buzinava. Eu queria ir a uma sorveteria, eu queria comemorar com um petit gâteau. Eu sou simples. E nós colocamos música no nosso carro e enquanto nós saíamos e dançávamos e alegrávamos, chorava, ria e mais uma vez víamos ali claramente a fidelidade de Deus sendo manifesta de uma maneira muito intensa, de uma forma prática. E enquanto nós estávamos ali sentados à espera, lá veio o meu petit gâteau e ele veio quentinho do forno, soltando fumaça assim. E aí nessa sorveteria eu vi o nome numa placa Invictus. E aí eu perguntei para o meu marido, amor, o que significa Invictus? E aí ele disse, Invictus, invicto é uma pessoa inquebrável, uma pessoa que não perde, que apesar de ter dificuldades, problemas, ela não se rende, ela se reinventa, começa de novo, não tem medo de arriscar. E foi falando. Ele mal sabia que Deus estava a trazer ali mesmo uma revelação profunda. E aí eu disse para ele, Invictas. O próximo curso da Academia da Mulher será Invictas, porque eu vou trazer mulheres de todos os lugares do mundo. Isso mesmo, porque vou trabalhar com elas, com as mulheres mais quebradas que tiverem, com as mulheres mais improváveis que tiver, com as mulheres que estiverem como eu estava alguns meses atrás. Isso mesmo, com mulheres que apesar de tudo acontecendo na vida delas, apesar das dores, das feridas, dos traumas, dos problemas, das crises, dos desafios, apesar dos saques, das perseguições, elas vão se levantar, irão se reinventar e serão resilientes em Deus, e não importa se elas estão mal emocionalmente ou espiritualmente ou financeiramente ou fisicamente. Se tiver a dar tudo errado na vida delas, elas irão se levantar e melhorar e dar certo sim. Elas irão se curar, se levantar, irão descobrir a força, os tesouros escondidos dentro de si. A mesma coisa que aconteceu comigo irá acontecer com cada uma delas que colocar o seu nome nessa lista, o seu nome nessa jornada. Elas irão experimentar também o que eu estou a experimentar agora, porque confesso, era muito bom para ficar só para mim. Sejam elas mulheres solteiras, noivas,
namoradas, pastoras, professoras, médicas, casadas, empresárias, líderes de todas as formas que vocês podem imaginar. Qualquer mulher que deseje mudar de vida. E eu peguei o papel e na hora mesmo comecei a escrever o método para desenvolver o Invictas. E eu sempre digo, o método veio de Deus. Sim, porque para fazer um estrago abençoado no coração das mulheres, só poderia vir de um Deus que conhece a estrutura emocional, espiritual e física da mulher. Só poderia vir de um Deus que conhece as lacunas, as perfeições, a essência, os pontos cegos e fortes da mulher. Só poderia. E hoje são centenas de alunas transformadas em vários países. Mulheres assim como você, mulheres como eu, reais, simples, transformadas das ruínas emocionais, das ruínas financeiras, das ruínas espirituais. Mulheres que tinham tudo para dar errado, mas aprenderam a sair do lixo para o luxo. Mulheres que aprenderam a descobrir que têm asas e podem usá-las para voar sem medo da tempestade, sem medo do que os outros vão dizer, mas buscando agradar aquele que é o arquiteto da mulher, Deus. E essas são as mulheres invictas, mulheres inquebráveis. E agora eu vou te revelar os seus inimigos. Aqueles que muitas vezes te impedem de se tornar uma mulher invicta. Nessa primeira aula, eu preciso te falar sobre os inimigos de uma mulher invicta. Inimigos que te impedem, ok? Te impedem de usar os seus dons, as suas competências e viver uma vida plena. Ok? E você deve estar a se perguntar, mas afinal, o que é ser uma mulher invicta na realidade de novo? Ok? Calma, segura. Por quê? Isso eu vou te explicar de uma maneira mais profunda amanhã, ok? Isso mesmo, amanhã. E é importante que você saiba que ser uma mulher invicta vai muito além de se sentir bem com você mesma. Não, vai muito além de se sentir empoderada, né? Somos a geração do empoderamento. Ei, peraí. Vai muito mais além do que apenas se sentir amada. Porque tem muita mulher que só quer isso. Eu quero me sentir amada. Ei, peraí. Ser uma mulher invicta vai muito mais do que isso. E eu sempre digo, meninas, mendigam amor. Mulheres inspiram amor. Meninas fazem birras, mulheres fazem história. Isso é muito importante que fique claro para você, invicta. Porém, antes disso, nós precisamos entender que estamos diante de uma guerra, ok? E você precisa escolher um lado. Ok? Numa guerra tem o lado inimigo, tem o lado... Você precisa escolher um lado. De qual lado você está? E é importante que você saiba que nessa guerra estás a lutar primeiramente com o diabo. Como assim, pastora Ruth Catala? Sim, o diabo é o teu inimigo número 1. E a compreensão disso é muito clara. Por quê? Porque tem muita mulher que identifica inimigos errados, atira para tudo quanto é lado, inclusive para ela mesma. Ao invés de ganhar a luta, ela perde. Por quê? Não sabe quem são os seus inimigos. Então, o primeiro inimigo da mulher invicta, o diabo. Eu quero pedir licença a você para ler a minha Bíblia em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, para você entender do que se trata. Efésios capítulo 6, anote aí, versículo 12. Eu vou começar a partir do versículo 10, tá? Para você entender que a mulher invicta é uma mulher armada.
Mas antes de se armar, tem que conhecer que tipo de armadura. Antes de conhecer que tipo de armadura, tem que entender que tipo de guerra. Antes de entender que tipo de guerra, tem que entender as estações corretas, a posição correta para lutar. Isso tudo fica muito claro. Por quê? Porque a mulher invicta é aquela que não perde. Você está a entender aqui comigo? Continua comigo. Diz assim o versículo 10: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Veja bem o versículo 12: porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, vai começar a dizer: tomem a armadura correta. Ele vai dizer sobre o capacete da salvação, ele vai falar sobre a couraça da justiça, sobre a preparação do evangelho da paz, ele vai falar sobre o escudo da fé e várias outras armaduras. Depois você lê com calma várias outras armaduras, mas ele vai dizer: identifique bem claramente que o teu primeiro inimigo é o diabo. Quando você entende isso, você não fica lutando com seu marido, com quem você escolheu casar, como se ele fosse o inimigo. Você está do mesmo lado que ele. Então por que às vezes você usa palavras para machucá-lo? Por que toda vez que há uma briga entre vocês, você quer divorciar, quer fazer a mal? É por isso que muitas vezes se abrem crateras, se abrem brechas, se abrem buracos no espiritual. Por quê? Porque ela está a lutar da maneira errada, porque não sabe quem é o seu real inimigo. Você precisa entender que o inimigo número 1 é o diabo, para você não olhar para os teus filhos como se eles fossem teus inimigos, tratar os teus filhos como se eles fossem teus inimigos, chamar teu filho de burro, chamar o teu filho de bastardo, chamar o teu filho de retardado, de maluco, de isso e daquilo, amaldiçoando o que Deus confiou nas tuas mãos. Entender que o inimigo, que o diabo é o teu primeiro inimigo, te ajuda a não olhar os teus amigos como adversários. Já falei aqui, os teus amigos como ameaça. Ai, que tá falando mal de mim, ai, tá se levantando contra mim, ai, tem inveja de mim, ai, tem gente que vive paranoica por causa disso. Ei, querida mulher, você precisa acordar. Você precisa acordar. E quando não é você que sente que os outros têm inveja de você, é você que é invejosa. E a inveja te destrói, a inveja te consome, a inveja te faz sentir inferior. A inveja faz com que você seja uma fracassada, viva de uma maneira fracassada e faz um monte de coisa. Os teus resultados nunca são suficientes, porque você não é contente, você não tem contentamento. O que está acontecendo? A tua mente está tomada. Você acha que é normal o que acontece? Que de repente as coisas começam a... Achas que isso é normal? Não, não é normal. A tua luta. Presta atenção. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo vai dizer: renovai-vos. Meu Deus. Renovem a vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muita mulher que não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade porque não renovou a mente. É sempre a mesma coisa, sempre os velhos hábitos, sempre o mesmo vocabulário, sempre os mesmos pensamentos, muitas vezes errados, sempre as mesmas atitudes equivocadas, sempre a mesma coisa, os mesmos barracos, não muda, não melhora, sempre mal educada, não sabe estar, não sabe se portar, não sabe ser atraente, fica correndo atrás dos outros para ser amada, fica fazendo um monte de coisa para chamar a atenção. Agora, é importante que você entenda também que está disponível na palavra estratégias para vencermos. Já falei aqui de uma armadura. Tem outra armadura em 2 Coríntios capítulo 10. Na segunda carta que Paulo escreve no capítulo 10, no versículo 4. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Querida, você precisa primeiro identificar os teus inimigos para saber com que lutar. E o primeiro você já soube aqui, já viu. E agora você também precisa entender que as nossas armas
não podem ser carnais. Para de querer vencer lutas espirituais com armas carnais. Vais perder. Vais perder. Se calhar estás aí a dizer, estou mesmo a perder. Segundo inimigo, o desconhecimento da sua identidade. O desconhecimento da sua identidade. Eu trabalho muito sobre isso. Inclusive escrevi um livro que trabalha muito sobre isso. Meu segundo livro é A Mulher S, em busca de sucesso, baseado na vida da mulher samaritana. Quanta crise de identidade aquela mulher tinha. E a crise de identidade afetou a essência dela. E quando uma mulher tem crises de identidade, você não tem noção. É como uma raiz podre. Nenhuma árvore se sustenta com uma raiz podre. E o que sustenta uma árvore é justamente a raiz. E quando a identidade não está tratada, quando você não conhece a tua identidade, você tem a raiz podre. É como um alicerce fraco que não segura nenhuma estrutura. E em Mateus, no capítulo 7, Jesus vai dizer para os seus discípulos: aqueles que confiam em mim são como um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Vão chegar os ventos, vão chegar as tempestades, vão chegar os vendavais, vão chegar os problemas, mas eles fazem o quê? Permanecem inabaláveis. Por quê? São invictos. Uma mulher que constrói sobre o alicerce correto, uma mulher que conhece a sua identidade, uma mulher que sabe quem é, uma mulher que sabe quem não é, porque é muito mais do que saber quem você é, você tem que saber quem você não é. Para que quando as pessoas te chamarem nomes para te ofender, você não se ofenda. Inclusive você ria, porque você sabe que você não é aquilo que estão a falar. Então você não vai tirar satisfações, gritar, fazer barraco, confusão e etc, etc. Ok? Uma mulher que conhece a sua identidade, ela também sabe qual é a sua missão de vida. Ela também sabe o que é para fazer. Lembras do meu testemunho? Ela valoriza a sua vida. Ela é comprometida com Deus e consigo e com as pessoas à sua volta. Ela é comprometida com o seu tempo, é comprometida com a sua rotina, ok? Ela é comprometida com as suas prioridades. Ela sabe o que é essencial, o que é importante, o que é urgente, o que é necessário. Ela sabe, ela não é Maria, vai com as outras. As coisas estão para ela, vai. Não fala qualquer coisa, não anda de qualquer maneira, não veste qualquer coisa, não aceita qualquer coisa, não entra por qualquer caminho, não se assenta na roda de escarnecedores. Ela sabe quem ela é valorosa. Ela não fica correndo atrás de amizades. Tem muita mulher que se sente solitária. Inclusive não sabe ser interessante, não é apaixonante, porque primeiro ela vive como uma cópia, ela vive correndo atrás de ser isso, ser aquilo, ela vive atrás de likes, ela vive atrás de um reconhecimento que ela não trabalha da maneira correta para ter. E quando vê outra pessoa que tem bom sucesso, que tem sucesso, né? Bom sucesso é melhor, né? Quando vê outra pessoa que tem sucesso, ela faz o quê? Às vezes quer se comparar, se mata ainda mais, fica triste, entra em depressão. Às vezes se sente fracassada, um sentimento de incapacidade terrível, ok? Às vezes desanima, desiste, e muitas mulheres se matam. Muitas mulheres vivem à base de remédios, não conseguem dormir, porque todas as vezes, mulheres insatisfeitas, uma mulher que não conhece a sua identidade, não sabe a sua missão, além de não saber a sua missão, não sabe o seu lugar. Ela quer se colocar no lugar dos outros o tempo todo, não de uma maneira positiva, mas de uma forma negativa. Ela quer até usurpar lugares. Ela se alimenta de migalhas, migalhas emocionais, migalhas espirituais. Muitas vezes corre atrás de profecias. Profecias, ei, vou uma pessoa que vai me revelar, vou uma pessoa que vai fazer... Ela está meio assim estranha, nem ela sabe exatamente. Ela só vive mesmo, ela só sobrevive. Acorda, come, faz o que dá, vê a vida dos outros, gasta tempo na internet. Internet é bênção, inclusive estamos agora na internet. Mas se você não souber usar, vai te destruir. Se não souber administrar, ela não sabe qual é o seu lugar. Querida, você sabe qual é o teu lugar? Sabes manter a postura diante dos vendavais? Você sabe o que é teu, sabes o que não é teu? Você aprende, quando você sabe a tua identidade, a não se meter na vida dos outros. Tem tanta mulher que se mete na vida dos outros o tempo todo, se mete na vida das outras, sai de distâncias longe para ir lá na amiga fulana, para ir perguntar fofoca. Você não tem vergonha de fazer isso? E muitas vezes diz que é crente. Eu sempre digo, a mulher invicta,
ela tem uma estrutura de ser assassina de fofocas. Como? Caminha comigo, vem. Terceiro inimigo, falta de uma causa. A ausência de uma causa. Querida, qual é a tua causa? O que você defende? Pelo que você luta? Por quê? Porque uma mulher que não tem coragem de lutar pela sua causa e, se necessário for, de morrer por ela, não é digna dela. Você quer ser uma mulher digna? Uma mulher reconhecida? Qual é a tua causa? Pelo que você tem que ser reconhecida? Pelo que o mundo deve te reconhecer? Pelo que o mundo deve te honrar? Pelo que o mundo deve te dar prêmios? Pelo que o mundo deve te seguir? E eu sempre digo, sigam a Deus, sigam a Jesus, ouçam o Espírito Santo. Na Academia da Mulher, nós sempre dizemos para as alunas, porque quando você ouve a Deus, segue a Deus, as pessoas vão querer seguir você, porque as pessoas sempre vão querer coisas que vêm de Deus, porque de Deus vem coisa boa. Mas você segue o cão, segue o inferno, segue sei lá quem, e você quer que as pessoas te sigam? Você não faz nada relevante, você não é relevante, a tua vida não é relevante, o que você faz não muda a vida de ninguém, a realidade de ninguém, nem a tua própria. Você quer que as pessoas te sigam para quê? Muitas mulheres me perguntam, pastor, o que eu faço para ter muitos seguidores? A senhora tem muitos seguidores, milhares de seguidores, nossa, meu Deus! Aí vai lá no meu Instagram, vai lá no meu Facebook, no YouTube, começa a postar, mas aí eu digo assim, olha, não é bem assim, não foi do dia para a noite, foi muito trabalho, muito trabalho. Muito trabalho. E quem lê o meu conteúdo, quem caminha comigo, quem estuda comigo, quem acompanha, sabe exatamente. Você está aqui. Te contei uma parte desse processo. E isso é muito importante. O que é relevante que você faz? Para que você tenha voz no mundo. Tenha um lugar de fala com ousadia e autoridade. Qual é a tua causa? O que você defende? Por que é importante ter uma causa? Por que não ter uma causa se torna um inimigo para uma mulher invicta? Porque quando você não tem uma causa, qualquer coisa serve. Qualquer coisa é causa. Qualquer coisa tá bom. E aqui eu paro de novo para te perguntar, pelo que você luta? Porque tudo vai depender disso. É pela tua causa que você vai acordar. É a tua causa que vai te vestir, fazer. A forma como você se veste denuncia a tua causa. A maneira como você fala denuncia a tua causa. As pessoas que andam contigo denunciam a tua causa. A pessoa, o homem com quem você casa está envolvido inclusive na causa que você defende. Querida, qual é a tua causa? As músicas que você ouve, os cursos que você faz, os lugares que você vai. Tudo isso depende da tua causa. Querida, qual é a tua causa? Eu quero aqui parar de te perguntar outra vez. E o quarto inimigo, a indignidade. O quarto inimigo, a indignidade. Como assim, pastora Ruth? Sim, não adianta falar de liberdade para uma pessoa que não quer e não sabe exatamente os benefícios dessa liberdade. Ela tem que ser instruída. Às vezes é quase impossível convencê-la que existe uma vida melhor, porque a indignidade faz com que a pessoa seja pessimista. Não é para mim, não é para mim, não é para mim. Ela foi escrava a vida inteira. E quando alguém vem e lhe fala de liberdade, ela pode pensar assim, não, isso é trote, isso é engano. Não, isso é conversa fiada. Não, não tem nada ali. Eu nem vou me inscrever, nem vou participar, nem vou fazer, nem vou estudar, nem vou me envolver, nem vou arriscar, nem vou investir. Não adianta. Por mais que eu chegue aqui e diga para você, você é princesa, você é rainha, você é invicta, você pode, você é rica, você consegue, você pode voar. Se você mesma não acreditar, de nada vai adiantar. Até Jesus precisa que você acredite nele para ele operar o que ele tem que operar na tua vida. O sentimento de indignidade faz com que você pense que merece sempre o pior. E eu sempre digo assim, escute, tome cuidado para você não se acostumar com as suas correntes. Tome cuidado para você não se acostumar com as tuas cadeias. Tome cuidado. Sabe por quê? Só porque as tuas correntes se tornaram douradas, não significa que deixou de ser corrente. Só porque a tua prisão é de prata, não significa que não é mais prisão. Só porque a tua cadeia é de ouro,
não significa que deixou de ser cadeia. Ainda é cadeia e você ainda é uma prisioneira. O problema são aquelas mulheres que se acostumaram tanto ao problema, ficam ali, já não vou falar mais, já não vou fazer mais, já não, já desisti, sabe? É por isso que a tua vida está assim. Porque você desistiu. E você não sabe que desistir disso, além de sentir indigna, desistir disso é desistir do que Deus pode fazer na tua vida. É desistir de você. É desistir, inclusive, da próxima geração que Deus está trazendo, que pode ser incrível por causa de um posicionamento teu. Então aqui eu paro mais uma vez para te lembrar dos 4 inimigos da mulher invicta. Primeiro, o diabo. Segundo, o desconhecimento da sua identidade. Terceiro, a falta de uma causa, a ausência de uma causa. E por último, a indignidade. Eu não sei se você nesse momento está a lutar com todos esses ou se você está a lutar somente com alguns. Eu não sei. É por isso que nós estamos a caminhar para o final da nossa aula e eu quero te convidar. Eu quero te convidar porque na próxima aula eu vou te ensinar sobre as características que uma mulher invicta precisa ter para não apenas vencer esses inimigos, mas para viver uma vida plena, ok? E enquanto você espera a aula 2, me conta o que você achou dessa aula, o que você achou desses inimigos. E aqui abaixo desse vídeo tem um lugar para você colocar comentários. Então aproveite já, coloque ali o que você está achando, como é que está o teu coração, a tua alma, o teu espírito. Eu imagino que deve estar borbulhando e além disso é importante que você saiba que eu criei no Facebook, sim, uma comunidade VIP de mulheres comprometidas que querem realmente vencer o que quer lhes vencer e se tornar uma mulher invicta. Além disso ainda, nessa comunidade nós vamos interagir, vamos contar sobre as nossas experiências, você vai conhecer também outras mulheres, as experiências de outras mulheres, você vai saber que você não está sozinha, essa luta não é tua sozinha, conforme eu já contei aqui, tem outras mulheres acompanhando, que estão junto, inclusive, se identificando e se levantando agora, já a partir de agora, e dizendo, não, nasci para ser invicta, Deus quer que eu seja invicta. E, além disso, tem coisa boa, vou compartilhar um presente maravilhoso lá nessa comunidade. Por isso, clique no botão azul, abaixo desse vídeo mesmo, tá? Clique no botão azul abaixo desse vídeo mesmo e entre para a comunidade do Facebook. Essa comunidade que eu acabei de falar, onde você vai estar junto, onde você vai se inteirar, onde você vai estar alinhada com tudo que está acontecendo nesse mega evento. Mas hoje, agora, tá? Além de comentários já que você está aí a fazer, dessas dinâmicas todas, eu quero que você faça algo também, tá? Você provavelmente identificou os seus inimigos, já falei aqui, talvez um, talvez todos, talvez dois, talvez... eu não sei, ok? Mas o que eu quero que você faça é o seguinte, faça uma lista, isso mesmo. Pastora Ruth, mas tem só esses inimigos ou tem mais? Tem mais! Tem mais, como eu falei, só acabou de começar, a nossa jornada só começou. É por isso que você não pode perder nenhuma dessas aulas, ok? Inclusive, olha, identifique ali, claramente, por isso que é bom anotar, identifique exatamente, vamos aprender nessa jornada a chamar os bois pelos nomes. Vamos aprender a dar nomes às coisas, vamos aprender a identificar. Lembra da frase? O que você não identifica, você não muda. O que você não muda, pode te destruir. Fala comigo de novo essa frase. O que você não identifica, você não muda. E o que você não muda, pode te destruir. Compartilhe na comunidade também. E aqui eu quero que você pegue o seu inimigo, esse que você anotou ali, isso, o inimigo que você anotou, pegue ele e compartilhe lá na comunidade, junto com o comentário, já coloque lá junto com o comentário e identifique lá, estou vencendo esse, coloque lá tudo aquilo que está no teu coração, ok? Isso é importante. E eu quero encerrar essa aula orando por você, na certeza de que nós estaremos juntas novamente para a próxima aula, a segunda, e você vai perceber
ver que uma está conectada à outra e que em cada uma você vai receber as porções corretas para se tornar ao final aquilo que você precisa ser. Me permita orar por você. Amém? Coloque a tua mão aqui no coração. Diga comigo: Deus, eu reconheço que preciso aprender a ser invicta. Deus, eu aceito ser selada por ti como uma mulher invicta. Deus, eu sei que a minha jornada de vencedora já começou. Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e confio em ti, pois sei que és capaz de colocar ordem no meu caos. Jesus, muito obrigada por tudo. Mais uma vez. Amém. Amém? Deus te abençoe de uma forma muito poderosa. Deus te abençoe de uma forma muito especial. Deus te abençoe de uma maneira sobrenatural. E até a próxima aula.